Daqui a pouquinho a gente volta falando mais e atualizando a situação da Venezuela. Vamos vir agora para o noticiário brasileiro, começando a falar do caso Dark Horse. Já virou um caso, né? O filme da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro André Mendonça foi confirmado ontem como relator do processo de investigação do financiamento desse filme. O deputado Lindbergh Farias, do Partido dos Trabalhadores, está pedindo ao ministro Edson Fachin, que é o presidente do STF, para reconsiderar essa decisão. A ideia de nomear Mendonça, ela partiu da Procuradoria-Geral da República com o objetivo de fazer uma concentração dos processos que têm conexão sob a mesma relatoria. E o André Mendonça é o relator do caso Master. E vamos lembrar que o próprio senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, confirmou a sua relação com Daniel Volcari e confirmou o pedido para o financiamento do filme Dark Horse. O deputado Lindbergh Farias está pedindo explicações sobre os elementos que justificaram essa ligação entre os casos. E se a relatoria for mantida com André Mendonça, o deputado está pedindo o compartilhamento, vou ler entre aspas aqui sobre a representação dele, o compartilhamento integral das informações pertinentes com o ministro Flávio Dino, que foi o relator da ação sobre as emendas, porque há uma expectativa, né, gente? Vamos lembrar que há uma percepção ali de que as emendas parlamentares podem ter sido usadas para financiar esse filme. Então, Lindbergh quer que as informações sejam compartilhadas com Flávio Dino e também com Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito que está investigando o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O objetivo, de acordo com o recurso, esse recurso do deputado Lindbergh, é evitar decisões contraditórias e a duplicidade de atos investigativos. O deputado Lindbergh Farias está fazendo um movimento político, né, deste caso. A gente não podia esperar outra coisa. A gente vai a Brasília com a nossa dupla já em tela, Matheus Teixeira do lado de cá, Pedro Venceslau, que eu estou achando que nunca mais volta, do lado de lá. Matheus, eu começo com você. Acabei de fazer uma amarração aqui, Matheus, dizendo do movimento político que gira em torno dessa decisão. Parece fazer sentido a conexão entre os casos e, portanto, ter a mesma relatoria, mas, ao mesmo tempo, provavelmente Brasília olha com preocupação tanto o poder sob a avaliação e o juízo de André Mendonça. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thaís. Se quiser deixar o Pedro aqui em Brasília conosco, não tem problema, está nos ajudando muito. Mas, exato, essa questão do Dark Horse fortalecendo ainda mais o ministro André Mendonça, responsável agora pelo caso Dark Horse oficialmente, porque foi a decisão do presidente da Corte, Edson Fachin. A Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado nesse sentido e quem dá a palavra final é o presidente, é um dos poderes justamente do chefe do tribunal, que é distribuir relatorias quando há casos que são muito próximos. Tem conexão também, por exemplo, com uma questão que está nas mãos do ministro Flávio Dino, tanto é que Lindbergh Farias cita isso também na peça, porque ele está investigando as emendas enviadas para a produtora do filme. O próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi no próprio inquérito em que Lindbergh apresentou isso, porque tem também o envolvimento de Eduardo Bolsonaro, que é alvo de um inquérito que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, e ainda havia a possibilidade até mesmo de um sorteio, que é quando não há conexão exata com nenhum dos casos, mas agora o presidente Edson Fachin dá a palavra final e fortalece ainda mais e expõe também, né, Thaís, esse alinhamento e esse respaldo que Fachin tem dado ao ministro André Mendonça, no caso do Banco Master, desde o início. O presidente da Corte não integra a segunda turma do tribunal, que é o colegiado que respalda ou derruba decisões do relator, mas da maneira que consegue, Edson Fachin já ofereceu mais pessoas para o gabinete de André Mendonça para ele conseguir dar vazão de todo o trabalho, uma vez que ele também é relator do caso do INSS e tem dado todo o respaldo possível. Mas sim, Thaís, aqui em Brasília, muita especulação e muita gente vendo e olhando cada passo, cada movimento de André Mendonça, porque está nas mãos dele um processo muito relevante, que é o do Master, e o outro do INSS, em um ano de eleição.
uma canetada dele, uma operação da Polícia Federal que ele determine, tem impacto para mexer no tabuleiro eleitoral, Thaís. Obrigada, Matheus. Agora, Pedro, há uma percepção na esquerda brasileira e entre os governistas de que o fato de André Mendonça ter sido indicado por Jair Bolsonaro daria à família Bolsonaro alguma vantagem. Mas nós também sabemos, pelos bastidores de Brasília, que André Mendonça é muito mais ligado a Michele Bolsonaro do que exatamente aos filhos, por exemplo, né? O que retira essa hipótese, pelo menos mais provável, de alguma vantagem que ele daria, né? Nós estamos aqui fazendo uma especulação política, mas isso não, quer dizer, essa percepção não impede o movimento político do deputado Lindenberg Farias, por exemplo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Vamos lembrar, né? Ele é aquele ministro terrivelmente evangélico, nas palavras de Jair Bolsonaro, quando dá a indicação dele, por sugestão, sim, de fato, de Michele Bolsonaro. Mas qual que é a questão central no pedido do recurso de Lindenberg Farias? Só um parênteses aqui, o Lindenberg Farias ele tem esse hábito. Ele é um judicializador quanto mais, é uma estratégia política dele sempre judicializar. Mas a preocupação nesse caso é que haja uma segmentação do processo, que esse processo também acabe tendo decisões contraditórias e que isso enfraqueça o papel de Flávio Dino, que está cuidando daquela questão das emendas parlamentares. Como teve emenda que pode ter ido para o Dark Horse, para a produtora Go Up da Carina Gama, então, naturalmente, esse caso passa também por Flávio Dino. Esse sim é visto pelos governistas como um aliado do Palácio do Planalto, foi ministro da Justiça, aliado histórico do presidente Lula. Então, na visão dos governistas, seria interessante o empoderamento do Flávio Dino nessa questão. O Flávio Dino, segundo o recurso do Lindenberg Farias, ele deveria receber o compartilhamento integral de todas as informações que passam pelo André Mendonça, porque dessa forma não haveria ali uma distribuição, não se quebraria em várias partes esse processo, e aí daria mais força ao processo do Flávio Dino, porque ainda há uma aposta política muito grande por parte dos petistas de que o caso Dark Horse terá desdobramentos ao longo do processo eleitoral. Um desses desdobramentos, apostam os petistas, é a investigação da Polícia Civil de São Paulo, aqui de Tarcísio Gomes de Freitas, que investiga a produtora Go Up e também Carina Gama. A produtora Go Up não, a ONG ligada à produtora Go Up de Carina Gama. São casos diferentes, mas a produtora e a pessoa física é a mesma. Então, na leitura do PT, quanto mais esse caso estiver concentrado ou passar por Flávio Dino, mais chance de desdobramentos que possam prejudicar ou desgastar Flávio Bolsonaro durante todo esse processo.